No momento, existem dezenas de milhares de aviões no ar no mundo. Os aviões se tornaram um meio de transporte comum para as pessoas que valorizam conforto e seu próprio tempo. Mas mesmo aqueles que voam em aviões nem sempre sabem sobre os segredos dos bastidores das viagens aéreas. Mas ainda assim, para ficar mais seguro e autoconfiante, vale a pena se informar sobre alguns segredos. Por exemplo, você já aprendeu sobre um deles na tela inicial do vídeo. Nesta edição, contaremos a você os segredos que ficam escondidos dos passageiros, que podem salvar sua saúde e até mesmo sua vida. E claro, sente-se confortavelmente e vamos nessa! Raios atingem o casco da aeronave durante os voos. Mas não é grande coisa. Os relâmpagos costumam atingir os aviões durante os voos. Isso acontece com bastante frequência. No entanto, para aeronaves modernas, os raios não representam nenhum perigo, a menos que alguns rebites queimem no corpo da aeronave. Mas não afeta nada. Um novo rebite é colocado e pronto. O professor Mano Hanada, da Cardiff University, explica que o design de aeronaves modernas opera com o mesmo princípio da gaiola de Faraday. O corpo é feito de um composto leve de carbono, coberto com uma fina camada de cobre. Então, um raio atinge o avião, mas as pessoas não sabem disso, porque passa por sua superfície sem penetrar em seu interior. Os voos duram mais por causa dos benefícios das companhias aéreas. Às vezes, a saída de voos, por motivos diversos, é adiada por meia hora ou até uma hora, e o avião ainda chega ao destino final no horário. Isso se deve ao fato de as companhias aéreas ajustarem seus horários de voos aos horários dos aeroportos. A duração de alguns voos é deliberadamente aumentada, e isso é chamado de cronograma de enchimento. A maneira mais fácil de tirar uma comissária de bordo de sério é pedir a ela que traga um refrigerante. O fato é que a pressão em altitude faz com que as bolhas de gás aumentem 2 vezes mais. Isso significa que encher apenas um copo levará cerca de meio minuto, até que a espuma assente e você possa adicionar uma nova porção. Durante esse tempo, o comissário de bordo teria tempo de fazer um café para você, ou até 2. Embora muito provavelmente eles lhe deem uma garrafa de coca e um copo separadamente. Por que realmente é proibido fumar a bordo de um avião? Acredita-se que a proibição do fumo foi imposta por razões óbvias, como o risco de incêndio e os malefícios do fumo passivo. Afinal, antes era permitido fumar e nem por isso havia incêndios. Na verdade, o principal motivo da proibição é econômico. O ar do avião está em constante circulação, passando por um filtro, e a fuligem e o alcatrão causam um desgaste mais rápido. Por que realmente precisamos desligar os celulares? Acredita-se que os telefones celulares podem interferir na navegação da aeronave e nos sistemas de rádio. É assim que pensávamos desde a época em que toda a tecnologia ainda funcionava nas mesmas frequências, no céu, no mar, nos telefones e no micro-ondas. Agora, a grade de radiofrequência está bem dividida. Portanto, a probabilidade de impacto negativo dos telefones nos sistemas da aeronave é mínima. No entanto, mesmo as instruções para os pilotos prevêem o desligamento dos telefones celulares antes de conduzir a aeronave. Os departamentos de segurança das companhias aéreas explicam o requisito, dizendo que durante a decolagem e o pouso, os passageiros devem estar cientes do que está acontecendo e responder a tempo em caso de emergência. Por isso, no avião, pedem para você apertar o cinto de segurança, guardar as coisas e abrir a cortina da janela. O telefone é considerado uma distração adicional. Você não se arrependerá se for educado. Os comissários de bordo admitem que quanto mais sincero você é com eles, mais eles estão dispostos a fazer por você. Por exemplo, você não teve o suficiente de sua porção em um longo voo. Pergunte educadamente, e você poderá obter o menu da primeira classe. Tem um vizinho barulhento? Você poderá mudar de lugar, se explicar a situação com calma. Você quer saber o resultado de uma partida de futebol, mas não tem essa possibilidade em voo? O comissário pode muito bem te dizer, se gostar de você.
Poucos passageiros sabem que a máscara de oxigênio é suficiente apenas para 15 minutos de respiração. Acredita-se que esses minutos serão suficientes para que o piloto abaixe a aeronave a uma altura em que seja possível respirar normalmente. Quando as máscaras de oxigênio caem, os pilotos baixam a altitude do avião até o limite permitido e procuram o aeroporto mais próximo para um pouso de emergência. A busca pela altitude para a respiração normal leva de 15 a 20 minutos. Surge a questão de onde conseguir o oxigênio por aqueles 5 minutos que não foram suficientes. Depois de tal segredo, todo o amor pelas viagens aéreas pode passar rapidamente. Botão do banheiro. Tudo pode acontecer a bordo do avião durante o voo. Às vezes, as crianças se trancam no banheiro, os idosos vão ao banheiro por muito tempo, o que gera ansiedade, sai fumaça do banheiro, alguém está fumando ou talvez seja até fogo. Em tais situações, você precisa saber um segredo. O banheiro pode ser aberto facilmente pelo lado de fora. Via de regra, este mecanismo está oculto sob a placa "Não fume" ou "Banheiro". Para destravar o mecanismo, é necessário levantar a placa e deslizar a maçaneta. Corrimãos na parte interna das portas da aeronave. Quando você está dentro do avião, a primeira coisa que chama sua atenção são as maçanetas na parte interna da porta. Por que precisamos de corrimãos dentro do avião? Na verdade, eles são projetados para emergências. Em caso de evacuação da aeronave, por exemplo, pode haver um estouro de passageiros e o comissário simplesmente seria empurrado para fora do avião. Os corrimãos na porta interna da aeronave são necessários para que ele o segure e permaneça a bordo no momento de uma emergência. Centros médicos falsos. Não muito tempo atrás, um funcionário do aeroporto disse que muitos terminais têm centros médicos falsos. Eles não têm um profissional médico que possa prestar primeiros socorros aos passageiros. Economizar em pontos médicos pode causar problemas. Em alguns aeroportos, as instalações médicas estão localizadas nas áreas comuns. Se um passageiro se sentir mal em outra área, o médico não poderá ajudar, pois terá que passar por uma inspeção completa para chegar lá. Enquanto estiver no aeroporto, você deve verificar se há um centro médico e se há um médico. E alguns outros segredos legais que valem a pena mencionar. Mas antes disso, escreva nos comentários quantas vezes na sua vida você voou de avião. Uma equipe de despachantes realiza o controle não apenas no ar, mas também no solo. Ele controla até mesmo a iluminação do campo de aviação. Um despachante monitora 5 monitores. Sua tarefa não é apenas monitorar, mas também avaliar rapidamente a situação no ar ou na pista. Às vezes, cerca de 50 aviões decolam e pousam em 1 hora. Uma aeronave decola ou pousa por minuto. Os despachantes trabalham freneticamente e, para evitar erros, eles recebem apenas 10 minutos de descanso a cada hora de trabalho. Pequenas avarias. Aeronaves quase nunca estão em pleno funcionamento. Antes de cada voo, os mecânicos verificam totalmente a condição técnica da aeronave. Falhas que não são críticas no momento e não ameaçam a vida dos passageiros simplesmente permanecem sem correção. Essas avarias permanecem até a próxima inspeção da aeronave. Não se sabe por quanto tempo o reparo de avarias menores de aeronave será adiado, pois enquanto o mecânico as considerar insignificantes, ele tem o direito de não eliminá-las. Comida de avião. A maioria das companhias aéreas serve refeições diferentes aos pilotos. Se um piloto for envenenado por comida de má qualidade, o segundo poderá operar a aeronave normalmente. Às vezes, em voos noturnos, os comissários de bordo atrasam de propósito e não levam comida aos passageiros. Isso é feito para maior economia. Afinal, à noite, muitos passageiros, sem esperar pelo jantar, dormem. E os comissários de bordo não precisam se preocupar em servir comida. Verificando passageiros. Parece um procedimento bastante estranho de inspeção para cada passageiro, quando o segurança te passa as mãos da cabeça aos pés. É ainda mais desagradável saber que, em alguns aeroportos, você é visto completamente nu. No momento de passar pelo raio-x, sua figura nua estará visível na tela do monitor. Os principais aeroportos têm câmeras que podem ver os passageiros sob a influência de álcool ou drogas.
E modelos de câmeras aprimorados podem ver o quão agressivos os passageiros estão no momento. Em grandes aeroportos, essas câmeras são instaladas em todas as áreas. Agora que você conhece a maioria dos segredos das companhias aéreas, dê um gostei, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. Obrigado por assistir! E a propósito, se você tiver tempo, dê uma olhada em nossos outros vídeos.